A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo. Dando continuidade aos nossos tutoriais, nós estamos estudando o quarto trimestre, a Igreja e o Espírito Santo, escrita pelo Bispo Oide José do Carmo. A lição é a 13, o Espírito Santo e o arrebatamento da Igreja. A coordenação é do pastor Ademar, e será ministrada no dia 25/12/2022. Nós estamos no tópico número 3, da lição 13, que também é o último tópico desse trimestre, né? E também o último tópico desse 2022, né? Diz aqui o tópico 3: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entristecemos o Espírito Santo que reside em nós quando atuamos de forma adversa aos ensinamentos da palavra de Deus. Dentre seus múltiplos ensinamentos, somos orientados a nos santificar. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse processo, santificar-se e abster-se de pecar pela atuação do Espírito Santo para servir ao Senhor. O item 3.1, a santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Paulo, consciente da proximidade da vinda de Cristo em Gálatas, adverte a andar em espírito e não praticar a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Apoiando na fé e crendo no Espírito Santo, está preparando um povo, que nós, igreja, para as bodas do Cordeiro. Em sua carta a Tessalônica, Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. Aí o comentarista aqui, no tópico do comentarista, o autor cita o pastor William Barros. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo desempenha um papel vital, e sendo o outro consolador, está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo Espírito que vos habita. Romanos 8, de 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em Cristo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, como herdeiro de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. O qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Efésios 1:14. E adverte sobre o perigo de entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E faz uma analogia com o mordomo Eliezer, que preparou a noiva para Isaac. E o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o encontro com o noivo nos dias do arrebatamento. Essa passagem do Eliezer é no Gênesis 24. Item 3.2. A noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. O noivo não vai voltar para a noiva infiel, ineficaz, com pecado convivente, que perdeu a sua pureza, zelo e presença do Espírito.
Paulo usa esse símbolo em sua carta a Efésios capítulo 5. Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Desse modo, a noiva se reunirá ao esposo e essa oficial cerimônia de casamento será realizada, e então estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aí o comentarista, o autor cita Warren Wiersbe. Cristo entregou-se pela igreja, da mesma forma que o marido entrega-se por amor à esposa. Jacó amava tanto Raquel que sacrificou 14 anos de trabalho para ter como esposa. O verdadeiro amor cristão não procura os seus próprios interesses, não é egoísta. 1 Coríntios 13:5. Não porta com interesse, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. E para terminar, o item 3.3. Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se desejarmos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos antes uma comunhão diária com o Espírito Santo. A comunhão do Espírito tem a ver com a nossa salvação e a vida com Deus. Paulo registrou a importância da comunhão, a comunhão com Deus. 2 Coríntios 13. Só um minutinho. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior desses é o amor. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o pastor César Rosa de Mello. O conceito do arrebatamento é que todo cristão que estiver em plena comunhão com Deus será repentinamente e instantaneamente tirado dessa terra e levado para o céu. O verbo arrebatar, do grego arpazo, significa tirado com violência, indicando que não haverá tempo para tomar decisão ou pedir perdão. Paulo diz que acontecerá no momento, do grego átomo, ou seja, em um momento indivisível no tempo, num abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos se ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então aqui nós terminamos então a lição número 13 e também a lição do quarto trimestre, coincidentemente também do final do ano. Muito obrigado por assistir, aguardo todos no primeiro trimestre de 2023. Tá? Um Feliz Natal, próspero ano novo a todos, aguardo todos no ano que vem. Até lá, se Deus assim permitir.